Sobre a morte e o morrer. Continuação do diálogo. Doutora, como o senhor luta? A religião o ajuda? Certas pessoas o ajudam? Paciente, não me considero um homem particularmente religioso. Doutora, o que lhe dá forças para agir assim há 20 anos? Já faz 20 anos, não? Paciente, acho que as fontes de força vêm de ângulos tão diferentes que seria difícil dizer. Minha mãe tem uma fé constante e profunda. Se eu fizesse qualquer esforço que não um esforço total nesse sentido, creio que a desapontaria. Portanto, posso dizer que é com a ajuda de minha mãe. Minha mulher tem uma fé profunda, portanto é também com a ajuda dela. Minhas irmãs também têm me ajudado. Parece que são sempre as mulheres na família as mais religiosas e as mais sinceras em suas orações. Para mim, a maioria das pessoas que rezam está pedindo alguma coisa. Sempre fui muito orgulhoso para pedir. Penso que talvez seja por isso que não consigo colocar um sentimento pleno no que digo aqui. Não posso expandir todos os meus sentimentos ao longo destas linhas. Doutora, sua formação religiosa é católica ou protestante? Paciente, agora sou católico, converti-me. Meus pais eram um batista e o outro metodista. Davam-se bem. Doutora, como se tornou católico? Paciente, combinava mais com a ideia que eu tinha da religião. Doutora, quando aconteceu essa mudança? Paciente, quando as crianças eram pequenas, frequentavam escolas católicas. Creio que foi no começo da década de 1950. Doutora, teve alguma ligação com sua doença? Paciente, não, porque na época a pele não me incomodava muito. Pensava que assim que me equilibrasse melhor e fosse ao médico, iria sumir, entendeu? Doutora, paciente, mas isso nunca aconteceu. Doutora, sua mulher é católica? Paciente, converteu-se na mesma época que eu. Doutora, acho que o senhor me contou alguma coisa. Não sei se quer tocar no assunto outra vez. Acho que seria útil. Quando lhe perguntei como suportava tudo isso, o senhor me deu a escala de possibilidades de como o homem pode se tornar. Por exemplo, acabar com tudo, pensar em suicídio. E me disse por que não faria isso. Falou também de uma abordagem meio fatalista. Pode repetir novamente? Paciente. O que eu disse foi o que um médico me disse uma vez. Eu não suportaria. Eu não sei como você aguenta. Eu me mataria. Doutora, foi um médico que lhe disse isso? Paciente, foi. Então respondi que estava fora de cogitação matar-me, pois sou covarde demais para tanto. Isto elimina uma possibilidade em que não devo mais pensar. Finalmente, liberto minha mente de obstáculos à medida que sigo em frente, de modo que tenho cada vez menos em que pensar. Aboli a ideia de matar-me pelo processo de eliminar a morte. Cheguei à conclusão de que estou aqui, agora. Tanto posso virar a cara para a parede, como posso chorar. Ou então tentar extrair da vida todo o prazer e divertimento possíveis, dada a minha situação. Posso assistir a um bom programa de televisão ou ouvir uma palestra interessante, e depois de poucos minutos posso não me dar mais conta da coceira e do desconforto. Chamo de bênção a todas essas pequenas coisas e imagino que se puder juntar muitas dessas bênçãos qualquer dia, serão uma só, que se estenderá até o infinito e todo dia será um bom dia. Assim não me preocupo muito. Quando começo a ficar deprimido, procuro me distrair ou tento dormir, porque no fim das contas, dormir é o melhor remédio que já se inventou. Às vezes nem durmo, apenas fico deitado quieto. A gente aprende a aceitar essas coisas. Que mais se pode fazer? Pode-se pular, gritar, esbravejar, bater a cabeça na parede. Mas depois de fazer tudo isso, a coceira e a depressão não arredam o pé. Doutora, parece que a coceira é o pior da doença. O senhor sente alguma dor? Paciente. Até agora a coceira tem sido o pior, mas justamente na ponta dos meus pés há uma chaga, o que torna uma tortura colocar qualquer peso em cima deles. Diria que até agora a coceira, a secura e as escaras têm sido meu maior problema.
Tenho uma guerra pessoal contra essas escaras. Chega a ser engraçado. Fico com a cama coberta de crostas. Dou uma escovadela assim, e em geral qualquer tipo sai. Mas essas escaras ficam pulando para cima e para baixo no mesmo lugar, como se tivessem garras, chegando a exigir um esforço danado. Doutora, para livrar-se delas? Paciente. Para livrar-me delas, sim, porque lutam até o fim. Fico exausto. Olho e lá estão elas. Chego até a pensar num pequeno aspirador para ficar limpo. Ficar limpo passa a ser uma obsessão, porque tomar um banho e se besuntar todo logo depois não dá para se sentir limpo. A gente sente logo que precisa de outro banho. Pode-se passar a vida inteira entrando e saindo do banheiro. Doutora, quem tem sido mais prestativo neste problema desde que o senhor chegou ao hospital? Paciente, mais prestativo? Não se pode destacar ninguém. Aqui todos se antecipam às minhas necessidades e ajudam. Fazem um monte de coisas em que nem havia pensado. Uma das moças notou que meus dedos eram uma chaga só e que eu tinha dificuldade de acender um cigarro. Ouvia dizer às outras: sempre que vierem aqui, verifiquem se ele não quer um cigarro. Isso é simplesmente incrível. Doutora, elas cuidam bem, realmente. Paciente, é uma sensação maravilhosa, mas as pessoas gostam de mim em qualquer lugar onde estive em toda a minha vida. Fico profundamente agradecido por isso. Humildemente agradecido. Acho que nunca me preocupei em ser benfeitor, mas posso apontar várias necessidades a quem ajudei em vários empregos. Nem mesmo sei porquê, mas sempre foi característica minha deixar as pessoas mentalmente à vontade. Faço o possível para ajudar uma pessoa a se encontrar, e muitos deles contam aos outros que os ajudei. Justamente por isso, todo mundo que conheci me ajudou também. Mas acho que não tenho nenhum inimigo no mundo. Não conheço ninguém que me deseje o mal. Um colega do colégio esteve aqui há alguns anos. Conversamos sobre os dias em que estudávamos juntos. Lembramo-nos dos dormitórios, de quando alguém sugeriu bagunçar o quarto de um determinado fulano, a qualquer hora do dia. A gente descia e expulsava o fulano do quarto. Brincadeira brutal, mas sadia. Ele contava ao filho como costumávamos tirá-los e amarrá-los feito feixes de lenha. Nós dois éramos bastante fortes e do tipo durão. De fato, juntávamos todos no corredor e nenhum jamais bagunçou o nosso quarto. Tínhamos um colega de quarto que era da equipe de corrida e corria os 100 metros rasos. Antes que os 5 caras entrassem no quarto, passava pela porta e corria escada abaixo, uns 80 metros. Quando escapulia, ninguém conseguia pegá-lo, só voltava tarde, na hora de dormir, quando já tínhamos limpado e arrumado tudo. Doutora, esta é uma daquelas bênçãos a que se refere? Paciente, olho para trás e penso nas tolices que fizemos. Uma noite, o quarto estava frio e apareceram alguns colegas. Apostamos quem suportaria mais o frio, cada um confiando em si mesmo. Decidimos abrir as janelas. Não havia aquecimento algum, com 20 graus abaixo de zero lá fora. Lembro-me de que estava com um gorro de lã, 2 pijamas, um roupão e 2 pares de meia. Acho que todos fizemos o mesmo, mas quando nós acordamos naquela manhã, tudo, até os copos, era gelo sólido. Quando a gente tocava as paredes, grudava porque estava tudo gelado. Levamos 4 dias para descongelar o quarto e aquecê-lo. Fazíamos tolices deste tipo. Muitas vezes alguém me olha, me vê rindo sozinho e pensa que fiquei louco, que endoidei de vez. Mas é que estou me lembrando de algum caso destes. Ontem, a senhora me perguntou o que os médicos e as enfermeiras podiam fazer para melhor ajudar os pacientes. Depende muito do paciente, depende muito do seu estado. Quando se está mal, não se quer ser molestado. A gente quer ficar deitado, quieto, sem ninguém examinando, nem tirando pressão sanguínea, nem medindo temperatura. É o seguinte, parece que toda vez que a gente consegue relaxar um pouco, alguém entra por algum motivo. Acho que os médicos e as enfermeiras deveriam incomodar o menos possível, porque assim a gente se sente melhor, levanta a cabeça e se interessa pelas coisas. É o momento certo para entrarem e começarem aos poucos a reanimar o paciente e encorajá-lo.
Doutora: será que as pessoas muito doentes não se sentem mais amedrontadas e infelizes quando são deixadas sozinhas? Paciente: não acho. Não é uma questão de deixá-las sozinhas. Não quis dizer isolar estas pessoas. Refiro-me a quando a gente está repousando tranquilamente e vem alguém afofar os travesseiros sem ninguém pedir. A cabeça está apoiada confortavelmente, mas como querem fazer o melhor, a gente tolera. Ou quando alguém entra oferecendo um copo de água. Ora, se quisesse água, teria pedido. Mesmo assim, põem água no copo. Fazem isso com o melhor das intenções, tentando proporcionar o maior conforto. Entretanto, se nos esquecessem em determinadas circunstâncias, a gente se sentiria melhor. Doutora: o senhor gostaria de ficar só agora? Paciente: não, não muito. Na semana passada. Doutora: digo agora, nesta entrevista, está ficando muito cansado? Paciente: cansado, sim. De qualquer forma, não tenho nada para fazer a não ser ir para o quarto e descansar. É que não vejo muito interesse em nos prolongarmos mais, porque depois de um tempo a gente se repete muito. Doutora: ontem o senhor estava interessado nisso. Paciente: bem, tinha razão para estar interessado. Se me tivesse visto há uma semana, a senhora não sentiria vontade de me entrevistar, pois eu dizia tudo pela metade, com meios pensamentos. Não saberia nem meu próprio nome, mas melhorei muito. Capelão: como se sente em relação ao que aconteceu nesta última semana? É mais um ponto ao qual você chama de bênção? Paciente: espero que seja assim. Isto evolui em ciclos. Como uma roda imensa, ela gira. E com o novo medicamento que me aplicaram, espero que sejam atenuadas essas diferentes sensações. Espero sentir-me muito bem ou muito mal no começo. Passei pela fase ruim, agora terei uma fase boa. Vou me sentir muito bem, pois é assim que acontece, mesmo que não tome remédio algum, mesmo deixando as coisas andarem. Doutora: então está entrando no ciclo bom agora, não? Paciente: acho que sim. Doutora: agora vamos levá-lo de volta ao quarto. Paciente: eu gostaria. Doutora: obrigada por ter vindo. Paciente: realmente não há de quê.